toda a riqueza de um país. E há um país no Sudeste Asiático chamado Butão que desenvolveu uma métrica para calcular a felicidade da sua população. A ONU leva isso há muitos anos que a ONU vem trabalhando nesses índices também. Tanto que a população do Butão é considerada a população mais feliz do mundo. E hoje, né, falar de felicidade se tornou mais do que uma necessidade. Tá? Então, a internet, esse mundo conectado que a gente vive, tem trazido muitos transtornos mentais e transtornos emocionais para a população. E aí a felicidade, ela tem sido hoje palco de muitas discussões. Tá tão necessário se falar de felicidade que nós já temos hoje no mundo, e chegou recentemente no Brasil, cursos de graduação em ciências da felicidade. Tá? Curso de graduação em ciências da felicidade. O cientista da felicidade, ele é hoje um profissional que vai atuar dentro das empresas, das instituições, tentando ajudar a garantir o que eu particularmente chamo de ambiente emocionalmente sustentável. Tá? E a ideia é trabalhar na prevenção de doenças emocionais, como o estresse, a ansiedade, a depressão e principalmente o burnout. Aqui na nossa mentoria, a ideia é trazer para as pessoas... Tem gente entrando. Nayara, seja bem-vinda. A ideia é trazer para vocês estruturas mentais, estruturas de ferramentas para que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês, para que tenham uma qualidade de vida melhor da que vocês estão tendo hoje. Isso vai implicar em falarmos basicamente do quê? De felicidade. Felicidade não é mais um estado da emoção. A felicidade, ela é uma ferramenta que nós vamos aprender em como desenvolver essa ferramenta e como manter ela equilibrada no nosso dia a dia. Antes de falar basicamente disso tudo, eu quero só mostrar o contexto da gravidade do mundo que nós estamos vivendo, para vocês entenderem a importância desse trabalho que eu estou oferecendo para vocês, tá? Então, vamos lá. O panorama global das doenças emocionais e dos impactos na sociedade, e como a saúde mental vai afetar o nosso lado profissional, pessoal e também financeiro, tá? Então, aqui eu quero só trazer um panorama rapidinho para vocês. A saúde mental, ela tem sido aí palco, vamos assim dizer, das questões mais debatidas na nossa sociedade atual. Esses transtornos, como a depressão, a ansiedade, o burnout, têm afetado milhões de pessoas ao redor do mundo. Tá? E aí, afetado basicamente toda a estrutura que envolve o ser humano, que é a esfera profissional, pessoal e também financeira. Em 2019, e aí eu peguei esse dado lá da Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela fez um levantamento e chegou à conclusão que cerca de 280 milhões de pessoas vivem com depressão, e isso representa um dado de 5% da população adulta. A depressão, hoje, ela é mais comum entre mulheres do que homens e afeta significativamente a produtividade no trabalho e a qualidade de vida. A ansiedade, em 2019, atingiu cerca de 301 milhões de pessoas, tá? E essas pessoas, hoje, a gente nem fala mais de ansiedade. Hoje nós falamos de TAG, transtorno de ansiedade generalizado, e tem afetado crianças e adultos. As mulheres são as mais afetadas, e apenas 27%, tá, desses 301 milhões de pessoas recebem um tratamento adequado, tá? Então, assim, é uma situação bem grave. Falando basicamente agora do burnout, nós temos 85% dos trabalhadores já experienciaram alguma doença, algum transtorno,
algum sintoma relacionado ao burnout, seja devido ao estresse, à depressão ou à ansiedade que ele vai encontrar dentro do ambiente de trabalho dele. E o burnout, ele atinge hoje um público jovem adulto, ou seja, entre 18 e 34 anos. São os mais afetados. Essa daí é uma fonte que é trazida pelo The Times, né? Nos âmbitos profissional, pessoal e financeiro, todo esse quadro de sintomas, ele afeta essas 3 esferas aí. No caso do profissional, vai trazer uma perda de produtividade devido à depressão e principalmente à ansiedade. Para vocês terem uma ideia do quanto isso representa em dinheiro para o setor profissional, a Organização Mundial de Saúde, ela estima que há uma perda global de mais ou menos $1 trilhão por ano, com faltas no trabalho, com queda na produtividade, com perda de emprego, com processos trabalhistas, enfim, tá? Os setores mais afetados hoje estão aí, os setores mais afetados impactam em torno de 17%. Países como Brasil, Reino Unido, hoje estão entre os mais populares, vamos assim dizer, referente a isso. No âmbito pessoal, comprometimento com a qualidade de vida e também com as nossas relações sociais, tá? E no financeiro, essa perda econômica que eu falei para vocês aí, tá? No caso dos impactos pessoais, né? Quando a gente fala do impacto pessoal, a gente está falando basicamente de qualidade de vida, e aí é bom a gente levar em consideração que quando eu falo de qualidade de vida, eu tenho que pensar nos relacionamentos intra- e extrapessoais, tá? Casamento, amizade, família, escola, a sociedade de maneira geral. Então, tudo isso vem sendo afetado pelos transtornos mentais e também emocionais, certo? A saúde física, ela é uma das que também estão diretamente associadas a isso. As doenças físicas, como as cardiovasculares, as diabetes, pressão alta, tá? Obesidade, taquicardia, ok? Então, tudo isso está relacionado também a esses sintomas que eu estou falando. E aí nós temos um estigma muito grande, porque muitas pessoas enfrentam o estigma e uma discriminação quando elas falam que têm ou depressão, ou ansiedade, ou diabetes, ou estão sobrepeso, tá? E qual é o grande estigma disso? Ou é o chamado mimimi, certo? Ou é o estigma da preguiça, porque elas também não estão dentro da cultura de cuidar do corpo, de modelar do corpo, dessa coisa que as redes sociais colocam, e a gente vai debater muito isso aí para frente. Então, assim, nós precisamos desconstruir tudo isso e entender qual é o meu posicionamento nesse mundo que a gente está vivendo. E ter um posicionamento muito claro, muito concreto e muito positivo frente a isso. Senão a gente é levado por essa enxurrada dessas questões que estão aí, das quais eu estou mostrando para vocês, tá? Recomendações, né? De maneira geral, investimento na saúde mental, é por isso que nós temos a nossa mentoria aqui. O ambiente de trabalho saudável, né? Implementar práticas que promovam esse bem-estar. A gente vê hoje no Brasil uma discussão, que eu não sei nem em que pé que está, sobre a redução da jornada de trabalho. Eu acredito que ela entre nesse contexto. Eu não vou entrar no mérito se o projeto de lei em si ele contribui ou não, ele vai ajudar ou não, e quais os impactos econômicos e políticos disso, mas ele reflete o contexto que a gente vive agora de discutir, de refletir sobre essas questões da saúde mental e também da saúde emocional, né? Educação e sensibilização para poder reduzir os estigmas sofridos e a gente incentivar a busca por ajuda, e o apoio à juventude.
A geração que está vindo aí é uma geração que precisa aprender também sobre educação emocional, inteligência emocional, porque é ela que vai atuar aí nesses ambientes e ela que também vai dar o tônus desse futuro que nós estamos construindo a partir de agora. Então, a saúde mental, ela é uma questão essencial para o bem-estar de todos, né? Devemos trabalhar aí juntos, justamente para poder ter uma, como é que eu posso dizer, uma sociedade com mais sensibilidade, uma sociedade que vai valorizar mais o ser e não o ter, uma sociedade que vai repensar as suas práticas de trabalho, de relacionamento, a sua consciência, inclusive de sucesso, de comprometimento, e com isso desenvolver aí ambientes profissionais e educacionais mais equilibrados. Por isso que a ciência da felicidade, ela vai surgir aí nesse contexto, tá? Porque ela tem justamente essa prerrogativa, né? Felicidade hoje, ela é prerrogativa de bem-estar. Felicidade hoje é prerrogativa de equilíbrio mental e equilíbrio socioemocional, tá? Gente, desculpa, é a minha gata que apagou a minha luz. Ainda bem que eu tenho o controle aqui, tá? Continuando. As gatinhas participando, né? Diga-se de passagem, né? Já vou fazer aqui um parênteses para vocês. Eu tenho 4 gatas, né? Eu sou uma pessoa que tenho TDAH, com um H de hiperatividade e ansiedade muito elevado, e eu tenho altas habilidades e pensamento acelerado. Né? Por que eu tenho 4 gatas? Porque eu preciso de 4 gatas para dar conta, entendeu? Desse quadro clínico que eu tenho. E essas 4 gatas evitam que eu preciso tomar remédio. Eu não sou medicado, graças às minhas 4 gatas, porque elas me acalmam, elas me equilibram, tá? E aí, vamos lá então. Então, vocês perceberam o contexto mundial em que a gente vive? E daí a tamanha necessidade, porque nós somos afetados. Nós fazemos parte, tá? Nós somos diretamente afetados por tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês. E aí a pergunta que fica é: você está pronto para ser feliz? Vocês estão prontos para serem felizes? Para cultivar, né, a felicidade? Então, eu vou parar de projetar essa tela, essa apresentação aqui, e agora a gente volta na nossa discussão aqui mesmo, tá certo? Então, o FIB, ele é esse conceito originado no Butão, né, que enfatiza o bem-estar holístico como indicador de progresso, ao invés do PIB, o Produto Interno Bruto, tá? Ele indica qualidade de vida, saúde mental, cultura, educação e proteção ambiental. Falarmos de felicidade interna bruta, tá, pessoas, é a gente pensar o nosso ambiente. Como é que está o meu ambiente, o ambiente da minha casa? O ambiente da minha casa, ele é um ambiente que propicia equilíbrio mental e emocional? Ele é um ambiente que propicia diminuição, redução de estresse, de ansiedade? Eu vivo num ambiente da minha casa onde tem muitas discussões, brigas, o ambiente da minha casa onde nós não nos conversamos, onde a gente não se comunica. O ambiente da minha casa, ele é tumultuado? Eu sou aquela pessoa que tenho um monte de coisa entulhada, coisas armazenadas, jogadas pelos cantos, armário bagunçado? Como é que é o ambiente da sua casa? Porque tudo isso que eu estou falando para vocês implica na organização mental, implica na respiração que eu vou ter dentro do meu ambiente. Então, se você é aquela pessoa que gosta de juntar muita quinquilharia, ok, mas como que está organizado isso na sua casa? Está tudo jogado, um monte de caixa, um monte de... Você abre a porta do guarda-roupa, está tudo aquela bagunça. Tudo isso gera estresse.
tá? Não é à toa que nós temos uma autora de livros asiática muito famosa, chamada Marie Kondo. E a Marie Kondo, ela vai fazer a terapia da organização. Ela vai ensinar a gente a organizar os nossos armários. Por quê? Porque visualmente, o visual, a estética visual, ela contribui também para o meu bem-estar. Tá? Pode parecer brincadeira, mas não é. Tá? Eu tenho experiências de lugares em empresas, em ambientes de trabalho, em que os funcionários, as pessoas trabalham em lugares que são assim muito caóticos. Eles trabalham sob estresse diariamente, porque não é um ambiente organizado, tá? Porque daí eu vou trazer uma máxima para vocês, né? E uma das máximas que eu vou trazer para vocês hoje é uma frase do imperador Marco Aurélio, tá? Que era um estoico. E ele falava assim, olha, a vida, o mundo externo nem sempre está no nosso controle, mas o seu mundo interno está. Você tem o poder sobre a sua mente, mas não tem o poder sobre o mundo exterior. Ok? Então, é o seguinte, se isso é uma verdade, e o mundo exterior está caótico, ele também vai influenciar meu mundo interior. Se o meu mundo interior está caótico, o mundo exterior também vai estar caótico. Ok? Existe uma simbiose, um diálogo entre esses dois, né? Então, assim, se eu não consigo organizar o meu mundo interno, os meus pensamentos, ok? Então, o mundo externo vai refletir aquilo que é do mundo interno. Então, se eu estou lá no meu quarto, o meu quarto está aquela bagunça, meu escritório está aquela bagunça, eu não vou conseguir trabalhar naquilo, porque aquilo vai. Aquele caos vai atrapalhar a organização dos meus pensamentos. Talvez a gente nem consiga imaginar ou entender isso, porque nós estamos acostumados a se colocar dessa maneira. A gente também se acostuma e o nosso corpo também se adequa a determinados sintomas, tá? Nós estamos vivendo sobre um índice de estresse tão elevado que a gente talvez já desacostumou ou não consegue perceber a diferença. Ok? Então, e aí quais são os sintomas no decorrer da vida quando eu estou submetido a esse desequilíbrio total? Então, as coisas na minha vida não dão certo, ou eu vou realizar as coisas com mais dificuldade, eu vou me cansar muito mais, vou procrastinar, vou achar que eu não tenho sucesso, vou ter pensamentos de culpa, vou ter uma autocobrança cada vez maior, ou vou ter pensamentos, ou vou ter comportamentos de fuga, vou fugir para frente da televisão, vou fugir para frente das redes sociais, vou ser uma pessoa menos produtiva, tá? Vou pegar gripe com mais facilidade, não vou conseguir ter pensamento no tempo presente, não vou conseguir curtir melhor a minha vida, não vou conseguir programar uma vida de qualidade para mim, tá? Então, isso é muito importante. Então, a gente tem que ter em mente que para eu ter um equilíbrio nessa minha felicidade, do qual eu estou falando, eu também preciso pensar no ambiente. O ambiente, ele não é só o ambiente imaterial, o ambiente da minha mente, do meu coração, do meu pensamento. Ele é também o ambiente da minha casa, o ambiente do meu trabalho, entendeu? O ambiente do meu carro, né? Tá? Quem aqui, eu acho que a maioria aqui, quem tem carro, tem sempre esse dilema, né? Lavar ou não lavar o carro. Chega uma época que a gente vai empurrando com a barriga a limpeza do carro e fica aquela situação. Aí você tem coragem, ou você limpa ou paga para alguém lavar o carro. Não é gostoso? Não dá uma sensação de bem-estar? E quando a casa está arrumada? E quando você pega a roupa que você lavou e tem aquele cheirinho de amaciante gostoso? Então, assim, se apega nesses pequenos detalhes que vocês vão começar a entender a sensação de bem-estar que é gerado
com algumas pequenas coisas na nossa vida, algumas pequenas pérolas na nossa vida. Então, assim, se uma roupa lavada, limpinha, cheirosa, que você pega do seu guarda-roupa, te dá aquela sensação de bem-estar, você se sente mais bonito, cheiroso, entrei no carro lavadinho, gostoso, ou eu cheguei em casa, a casa tá limpinha, tudo organizado. Olha o bem-estar que isso tá. Imagina agora a gente poder criar essa mesma limpeza nos nossos pensamentos. Naquilo que a gente cultiva de pensamento e de sentimento todos os dias, a todo momento na nossa vida. Tá? Isso vai fortalecer o meu sistema imunológico, isso vai me fortalecer para lidar com o mundo que me cerca. Tá? Então, a nossa felicidade interna bruta aqui da nossa mentoria é a gente aprender a manter um nível de positividade frente ao mundo e frente aos desafios de uma forma mais constante, tá? Não é milagre, não é bruxaria, ok? Ninguém vai ficar rico, milionário, ninguém vai ficar sem problemas. Os problemas não vão acabar da vida de vocês, ok? Só que vocês vão ter uma qualidade de vida melhor. Nós vamos ter um amadurecimento melhor frente ao estresse, frente às pessoas, frente aos desafios da nossa vida. E a negatividade do mundo, a negatividade das situações que a gente vai se envolver, não vai nos afetar mais da forma como nos afeta hoje. Porque todos nós somos, por falta de aprendizado. Porque nós nascemos num mundo construído que nos ensinou cognitivamente a desenvolver uma mente negativa. Nós não temos uma mente positiva, nós temos uma mente negativa. Uma mente que tem medo, uma mente que se culpa, né? Uma mente que projeta o julgamento do outro. Tudo isso é negativo. Nós não temos uma mente que foi preparada e educada para pensar positivamente. Tá? Então, eu estou lá no trânsito, o trânsito está parado. Trânsito, ele é uma situação que está na esfera do não controle. Eu não tenho controle sobre o trânsito. O trânsito parou. Tem uma pessoa andando lentamente na minha frente. Imediatamente, qual que é o pensamento que eu tenho? A gente solta um palavrão, quem tem o hábito, né? Pariu, essa pessoa lerda, comprou carteira, tá me atrasando. Aí eu já começo a pensar que eu tô atrasado, que não sei o quê. E você começa a pensar um monte de coisa ruim. Mas em momento algum a gente fala assim, ai, gratidão, nossa, olha, tem um senhorzinho aqui na minha frente, tá parado. Nossa, o que será que o universo está querendo fazer que eu tô me atrasando? Nossa, o universo deve estar me livrando de alguma coisa. Bom, não vou me preocupar porque eu vou chegar na hora certa. A gente não tem esse desprendimento de ter esse pensamento. A gente desenvolve um pensamento que permite que a atitude do outro gere em mim um estresse. Me tira de um equilíbrio. Eu não estou buscando o equilíbrio nessa hora. Casalho, o que resolve a minha vida eu ter esse pensamento? Nossa, ai, gratidão, universo. Porque tem um lerdo, uma tartaruga na minha frente, eu vou chegar atrasado no compromisso. Então, mas você tem duas opções, porque atrasado por atrasado você já vai chegar. Ok? Você pode chegar atrasado estressado, e aí, dependendo do que a pessoa lá do teu compromisso fizer, você pode perder o controle e dar uma patada nela, ou você pode chegar morrendo de vergonha porque você está atrasado, se sentindo culpado por estar atrasado, ou você pode assumir o controle da situação, desenvolver um bem-estar com equilíbrio e chegar no lugar com um posicionamento positivo e dizer, olha, desculpe pelo meu atraso, peguei muito trânsito, mas estou aqui. Se a pessoa gostou ou não, não é problema teu. Se a pessoa fez caro ou não, não é problema teu. O que é problema teu é que você está em equilíbrio, em bem-estar, e aquele tiozinho que estava atrasado na tua frente não afetou o teu emocional. E o seu dia vai continuar lindo. Ok? Percebe que não mudou o problema continuou lá, mas muda o teu posicionamento frente a ele.
né? Então, existe o que eu vou chamar de felicidade externa e de felicidade interna bruta. Né? A felicidade externa, ela está relacionada aos fatores externos, né? Bens materiais, as nossas realizações, certo? E como que a gente lida com esses fatores externos, certo? Quando eu começo a comparar a minha vida com a vida do outro, tá? Então, em que pé que eu estou colocando a minha felicidade externa? O equilíbrio, o do reconhecimento das minhas coisas. Quando eu fico cuidando da vida da vizinha, permitindo fazer fofoca, como eu estou lá no trânsito reclamando do tiozinho, né? Isso é a felicidade externa. São os fatores externos que eu deixo atingirem a minha vida, modificarem o meu humor, ok? E a felicidade interna bruta está ligada aos aspectos internos, como a paz interior, o equilíbrio emocional, o sentido de vida, a conexão com os outros, os meus pensamentos, os meus hábitos, como eu me sinto frente ao outro ou como eu me sinto frente àquela situação, tá? Ok? Então, felicidade interna bruta, ele tem a ver com tudo. Eu coloco inclusive a felicidade externa também, certo? Também, né? E aí, porque nem tudo depende da gente. E eu tenho que entender que não está no meu poder, não está no meu controle. E tá tudo bem, certo? Qual seria o reflexo de trabalhar o equilíbrio, né, da FIB na minha saúde mental e emocional? Tá? É promover essa vida equilibrada e saudável, para eu não ficar doente, para eu não ter uma doença, uma pressão arterial, para eu não desenvolver uma diabetes. Se eu já tenho alguma doença, inclusive dessas, é amenizar a médio e longo prazo. E principalmente para a gente poder viver. Porque, gente, qual é o sentido da vida? É viver. Né? Eu posso viver estressado ou eu posso viver feliz. Tá? Ah, eu tenho pouco dinheiro. Cara, não vai mudar nada, certo? Não vai mudar nada. Não vai aumentar o seu dinheiro. Mas você pode viver com pouco dinheiro feliz, ou você pode viver com pouco dinheiro triste, irritado, bravo. Tudo é uma questão de posicionamento, né? Só que, ao mesmo tempo, né, também existe as dificuldades que a gente acaba trazendo para a nossa vida e não facilidades. Percebe? Felicidade permite você trazer facilidade, não dificuldade. Quando eu não trago a felicidade, quando eu não transbordo felicidade, quando eu não transbordo gratidão, eu transbordo dificuldade. Mais para frente a gente vai falar desse campo de ressonância magnética e energética que nós somos, tá? Que nós somos. Não adianta dobrar o joelho, ai meu Deus, fazer novena, rezar, não sei o quê. Espiritualidade é maravilhosa, a gente tem que ter, e essa relação meta-humana ela é extremamente importante. Mas quando vocês entenderem o campo de ressonância magnética, vocês vão aprender a rezar, vocês vão aprender a orar, vocês vão aprender a usar a espiritualidade de vocês de uma forma mais profícua. Né? Porque daí a gente entende que o que circula ao redor da minha vida é o que eu estou vibrando. É o que eu vibro, tá? Então, é justamente isso. A FIB para reduzir estresse, ansiedade e promover um estado constante de bem-estar. Porque, afinal de contas, nós nascemos com a obrigação de ser feliz. A gente não nasceu para ser triste. A gente não nasceu para ter doença. Nós não nascemos para ter problemas, tá? Inclusive, os problemas na nossa vida não são problemas. A gente também já está olhando errado, tá? Ninguém tem problema. O que eu tenho? Desafio. Mas para que eu tenho que ter desafio? Ué, para você desenvolver, para você crescer,
para você amadurecer. Desafio não é castigo, tá? Desafio é crescimento. Tá? Eu costumo citar uma passagem da Bíblia, e eu vou falar da Bíblia, porque eu acho que todo mundo aqui vem de uma cultura judaico-cristã, então todo mundo conhece essas histórias da Bíblia. E aí eu acho que fica mais fácil até da gente metaforear, né, algumas coisas. Então, você tem lá a história de Adão e Eva no Jardim do Éden. Né? Não tem aquela história, aquela passagem que diz que Deus fala para eles assim: de todas as árvores do Jardim do Éden vocês podem comer, menos do fruto da árvore do conhecimento. Por que que Deus negou o conhecimento para Adão e Eva? Deus não negou o conhecimento para Adão e Eva. Deus ali deu uma chave de entendimento para nós. É aonde que está essa chave de entendimento? Se eu voltar lá no capítulo 1, versículo 1, aonde diz assim: no princípio havia um nada, e a escuridão pairava sobre o nada. E Deus disse: haja luz, e a luz foi feita. Se eu decodificar essa passagem, entender que a escuridão significa ausência de conhecimento, e que se no princípio havia nada, então no princípio havia escuridão. O que que era a escuridão? A ausência de conhecimento até do próprio Deus. E aí ele passou por uma experiência para que ele poder dizer haja luz. Quando ele disse haja luz e a luz foi feita, simbolicamente, metaforicamente, nós vamos entender o seguinte: o produto da minha experiência gerou este conhecimento. Conhecimento é luz. Então, a minha criação vai passar pela mesma experiência que eu vou passar. Eu só posso crescer mediante a experiência. Para eu adquirir o conhecimento, eu tenho que passar pela experiência. Não existe conhecimento sem experiência. Por isso que eu não posso comer da árvore do fruto do conhecimento. Porque eu tenho que passar pela experiência. Tá? Então não tem problema, não tem desafio na nossa vida. Nós temos experiências. Os desafios são campos de experiência para a gente se tornar um indivíduo melhor, tá? E na verdade não é nem a nossa alma, o nosso espírito que vai evoluir, tá bom? Porque a nossa alma, o nosso espírito já é evoluído, tá, gente? É para o crescimento do nosso ego. Os problemas e os desafios que a gente passa é para a evolução do nosso ego. Porque é o nosso ego que nós temos que trabalhar. O nosso espírito, a nossa alma, ele já é evoluído. Ele tem a centelha divina. Tá? Mas por que que eu tenho que desenvolver meu ego, então? Porque é aqui que a gente trabalha, é aqui que nós habitamos. O ego me permite relacionar com você, me permite relacionar com o outro. Então é ali que traz, é ali que vai dar a nossa grandeza, tá? Bom, o que que vocês acham que contribui para a felicidade na vida de vocês? O que que torna vocês felizes? Pode falar. Quando as coisas dão certo. Quando as coisas dão certo. E se elas derem errado? Acabei de aprender que é um obstáculo, que é uma experiência. Aí a gente fica puto, Sim. xinga, fica frustrado, fica chateado, bate o pé, se vitimiza, né? Uhum. Baixa vibração. Exato. E às vezes acaba atraindo até mais problemas ainda, dificultando ainda mais, né? Uhum. Então percebe que a nossa ideia, tá, Dani? Olha que legal isso que você respondeu.
E o que você respondeu está muito dentro de que todos nós somos educados. Nós aprendemos que felicidade é um estado de emoção. Né? Então, conquistei algo, me sinto feliz. Perdi algo, estou triste, estou frustrado. E isso faz com que a gente conclua que ninguém pode ser feliz o tempo inteiro. Não existe felicidade, estar feliz o tempo inteiro. Só que os estudos da neurociência vêm mostrando que felicidade não pode mais ser um conceito ligado à emoção. Não é um estado da emoção. Felicidade, ela é uma ferramenta de bem-estar. E que se eu trabalhar, eu educar o meu pensamento, a minha mente, o meu cognitivo, eu posso sim ter um equilíbrio de bem-estar que me permite ser feliz o tempo inteiro. Estar feliz é um posicionamento que eu tenho que ter frente à vida. Um posicionamento positivo, tá? Quem vai trazer isso para a gente é a psicologia positiva também, tá? A psicologia positiva é uma abordagem que vem de um psicólogo, que é o Martin Seligman, né? E que tem a ver com aplicar essa teoria do bem-estar no nosso cotidiano, tá? Ele é um dos principais teóricos dessa psicologia positiva. E ele acredita que não se deve concentrar apenas no tratamento de doenças mentais ou emocionais, mas no estudo e na promoção das nossas fortalezas humanas, né? E como a gratidão, o otimismo e a resiliência, tá? E olha que interessante, né? Gratidão, ela, para dar certo, ela precisa ser sentida. Se ela não for sentida, não dá certo. Tá? E aí eu vou falar de sentimentos para vocês, tá? Depois eu vou deixar uma máxima no final dessa aula aqui, que eu quero que vocês reflitam até a próxima, tá? A aplicação no cotidiano, para a gente começar a mudar tudo isso, é o fortalecimento das relações sociais, e aí procurando conexões positivas e significativas, né? Mindfulness, a mindfulness, ela promove a conscientização do momento presente, tá? Porque nós também desenvolvemos e aprendemos a desenvolver a nossa mente, que é ou o meu pensamento está no passado ou ele está no futuro, mas nunca está no presente. Por isso que a meditação por isso que a meditação é uma coisa importante como treino da mente. Pode prestar atenção, Dani. Começa a prestar atenção. Eu estou aqui prescrevendo uma receita, mas já estou pensando no próximo paciente. Ou então eu estou pensando no desaforo ou em alguma situação que aconteceu. Mas eu nunca consigo estar com a minha mente 100% focada. A minha mente no presente, ela tem a mínima porcentagem de foco. 90, 80, 90% do meu foco ou está no passado ou ele está no futuro. Tá? Isso também é um fator muito importante que leva ao estresse, que leva a um monte de coisas. Tá? Inclusive uma falta de gestão, de organização, de como a gente lida com o mundo que nos cerca. Tá? Com o mundo que nos cerca. E aí, de exercício, eu quero deixar para vocês o seguinte: eu vou dar 1 minutinho para vocês, 2 minutos. Eu quero que vocês parem agora. E agora nós vamos fazer uma respiração bem profunda. E eu quero que vocês pensem em 3 coisas, 3 acontecimentos, três conquistas, ou qualquer coisa, né? Pelas quais vocês são gratos no dia de hoje. Não precisa falar, quero apenas que vocês pensem. Então vamos lá, ó. Respira. Mais uma vez. E agora a gente vai pensar em 3 coisas pelas quais a gente é grato.
Isso aí. Como é que vocês se sentem agora? Bem? Muito bem. Dá uma diferença, Nayara? Dá uma diferença? Dá uma acalmada? Parece que traz a gente de novo para o presente, né? Tá? Inclusive, isso pode ser um exercício quando vocês necessitarem de realizar alguma autorregulação emocional, tá? Tá? Ficou irritado, chateado, nervoso, estressado por qualquer motivo, então isso pode ajudar. A respiração, ela é fundamental. Tá? Então, alguém te fez um desaforo, alguém te tirou do sério, tá? Primeira coisa que você vai fazer, contar de 1 a 5, respirar, depois de 1 a 10 e respirar, tá? Se você perceber que você ainda tá com taquicardia, aí você vai contar de 1 a 90, porque 90 segundos é o tempo que o nosso cérebro leva para manter o sentimento. Depois de 90 segundos, ele desaparece. O que fica ressoando na nossa cabeça, entendeu? É uma projeção nossa mesmo em manter aquilo ali funcionando. Então, você pode contar também de 1 a 90. E aí você vai ver que desaparece. Aí sim, você está preparado para dar uma resposta, você está preparado para relacionar com aquele problema de uma forma consciente, tá? De uma forma racional. Essa é a ideia, tá? Então, a felicidade, ela tem um impacto direto na nossa saúde mental, porque os estudos da neurociência vão demonstrar que pessoas felizes têm maior resistência ao estresse, a ficar irritado, a ter ansiedade, a ter depressão, e tem menor propensão a doenças mentais, como a depressão e a ansiedade, e melhor capacidade de enfrentar os desafios da vida. Então, vale muito a pena investir em felicidade. Tá? Felicidade hoje é prevenção de doenças. Tá? E quando a gente fala dessas doenças mentais, né, quem aqui já tomou, quem aqui já utilizou o recurso de um psiquiatra, de ter que tomar um psicotrópico, tarja preta, sabe dos efeitos colaterais disso. Né? Então, o quanto é horrível uma sertralina que não que te arranca todo e qualquer sentimento, né? Um Rivotril que te deixa babando, né? Tem pessoas que realmente precisam tomar. O quão triste é ter que depender disso. Então, o que a gente puder fazer para a gente poder evitar o máximo possível é um ganho que a gente está trazendo para a nossa vida. Tá bom? Então, o exercício dessa regulação emocional, né, que eu indico, é essa respiração 4-7-8, tá? Inspira por 4 segundos, segura por 7 segundos e expira por 8 segundos, tá? Essa respiração, ela é maravilhosa, ok? É isso? Bom, para vocês refletirem, então, e levarem para a vida de vocês, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ok? A vida de cada um é o que os seus pensamentos torna dela. Tá? Seus pensamentos, ou seja, a tua realidade externa, ela é um reflexo da tua realidade interna. Se você vive reclamando sobre o que aconteceu, você só vai ter mais motivos para reclamar. Se você vive praguejando, você vai ter mais motivos para praguejar.
Se você vibra escassez, você vai ter mais escassez para cultivar. Se você é incapaz de agradecer, você vai ter mais motivos para reclamar, para não agradecer. Tá? Então, quer ser uma pessoa feliz? Vamos começar monitorando os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são a chave de tudo isso. Gente, tem um estudo da neurociência, eu não vou lembrar qual agora, e ele fala o seguinte: 90% do que eu conheço do outro é produto da minha imaginação, não tem nada a ver com o outro. Tá? 90% do que eu sei do outro não tem nada a ver com o outro, é produto da minha imaginação. Então, vocês imaginam o poder que o nosso cérebro tem, o poder que a nossa mente tem. Então, vamos focar nesse poder para a gente poder mudar vidas, para a gente mudar as nossas vidas. Tá certo? Olha, foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Iniciar essa aula é uma mentoria, então é assunto pesado, é discussão, ok? A partir das próximas aulas, a gente vai trazer temas mais específicos e atividades para vocês irem fazendo. Então, quem quiser trazer um caderninho, que quiser começar a anotar, fique à vontade, tá certo? E aí, no decorrer da aula também, vocês podem perguntar, vocês podem participar. Tá bom? Não precisa só ficar escutando, não. Certo? E eu quero abraçar todos, agradecer a presença de todos, espero que vocês tenham gostado. Gratidão, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado por vocês permitirem essa oportunidade também. Tá bom? Que delícia, que delícia, que delícia. Gostou, ansiosa já para a próxima aula. Gratidão, Rodrigo, gratidão. Obrigado. Um grande beijo no coração de vocês, então, e até a próxima, gente. Até mais. Beijo. Até.